Deus continua abençoando o Senhor. Muito. Amém. Glória a Deus. Aberta a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Enquanto ele dizendo oportunidade, vou para nossa irmã Rosilene também oportunidade. Glória a Deus. Os irmãos possam ir para o Senhor, amém? Hoje é um dia de gratidão a Deus e eu confesso que hoje eu fiquei muito feliz, viu? De ver o esposo da minha prima aqui louvando ao Senhor. E eu lembrei muito da minha mãe, porque ele é primo da prima da minha mãe, irmã Fernanda, né? E minha mãe falava assim: Fernanda é minha prima irmã, ela é irmã de mamãe, o pai é irmão de papai e a mãe é irmã de mamãe. Então ela é minha prima irmã. Coisa boa, Leandra. Que bom, né? Que bom. Você pode dizer que hoje na sua casa, né? Estou todos louvando e bem o nome do Senhor. Muito bom. Fiquei muito feliz de saber. Hoje eu estou aqui agradecendo a igreja em nome dos 92 anos do meu pai. E eu sempre falo isso, que não é ter 92, é como você está aos 92 anos de idade. E ele está bem, tanto fisicamente, quanto na cabecinha, com a memória. Glórias a Deus. E esse privilégio é Deus que está concedendo a ele. Que a gente possa ter de exemplo. A gente sempre fala em casa que as pessoas gostam de estar perto dele. As crianças, os adolescentes, os jovens. Glórias a Deus. Os velhos, porque ele passa uma coisa boa, de alegria. Ele é sábio, sabe? A sabedoria tem sempre uma palavra para te dar, uma palavra de conforto. E isso é muito bom conviver com pessoas assim. E eu vivo muitas situações na vida que eu vejo muita gente assim, às vezes está no hospital, que a família não vai, e às vezes a gente tem que chamar o serviço social da igreja para saber por que essa pessoa não está indo. Às vezes a gente escuta assim: não foi bom para minha mãe, não teve uma família, não cultivou a família, foi ruim para os filhos, batia na gente. E teve um que falou assim para mim: hoje eu estou vindo aqui visitar meu pai, porque agora eu sou crente. Eu sou crente, eu estou vindo aqui visitar meu pai, porque Jesus me libertou, mas ele não foi bom para a gente. E eu fico vendo assim, como a gente, né, a gente se divide, né, para estar com o nosso pai. Não que ele precise, ele não precisa. Ele está bem fisicamente e mentalmente, mas a gente gosta de estar com ele. Isso que a gente chama de família. E eu sempre falo, e essa riqueza que a gente tem é aquilo que o creditar não pode pagar. Sabe? Foi aquilo que cultivou a vida inteira. Então que a gente tenha sabedoria para cultivar a família, que a gente possa ter o prazer de envelhecer e ter as pessoas perto da gente. Glórias então, a Deus. Isso é um exemplo para a gente. A nossa família é muito abençoada. Tá? Então deixou e deixa um grande legado para a gente. E como a Bíblia tem resposta para tudo, eu queria ler lá em Salmos 27, que diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. E de quem me recearei? Então o Senhor continua sustentando meu pai para cada dia. E são 92 anos vividos na presença do Senhor. Durante quanto tempo o Senhor vai dar? Mas eu sei que o Senhor vai sustentou e sustenta meu pai até o último dia da vida dele. E nós somos gratos a Deus por estarmos aqui, a nossa família, merecemos a oportunidade. E essa igreja tem sido uma igreja de muito carinho com o meu pai, com a nossa família. Eu agradeço aqui. Tá bom, pastor Marcelo? Obrigada pelo carinho, viu? O senhor é muito importante para a gente. Nossa irmã Cristiane, que bom, né? Que Deus abençoe essa igreja. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos ler. Logo depois a irmã Linéia, minha filha, te irmão, direção da vossa família. Amada igreja, no Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos felizes por essa oportunidade de estarmos louvando a Deus, agradecendo a Deus por mais um ano da
para os irmãos. Hoje não tem outra palavra senão gratidão. Ô, glória! Glória a Deus por estar nesta igreja mais uma vez. Como a minha irmã que me antecedeu já falou, a gente está muito agradecido a Deus nesta igreja, pastor Marcelo, a esse ministério que tem dedicado todo carinho ao meu pai e toda a nossa família. Hoje pela manhã eu estive aqui, né? Eu fiquei muito emocionada, porque tudo começou aqui, né? Nós conhecemos Jesus aqui nesse campo, né? De Papucaia, e até quem nos ajudou o Senhor. Estamos alegres. Meu pai, né? Minha irmã já, eu não sei se ele está fazendo 92 ou 29. Eu acredito que 29, com essa cabeça que ele tem. Meu irmão fez uma relação aí com as pessoas que gostam de estar com ele. Faltou falar dos cachorros. Os cachorros amam meu pai. E ele falou assim: olha, eu gosto de ficar com gente inteligente. A igreja dele é inteligente. As pessoas que convivem com ele são pessoas inteligentes. E ele disse assim: minha filha, até os cachorros são inteligentes. Porque vieram para os vira-lata, entraram lá no quintal e ele abraçou todos eles. Então diz: olha, sabe por que eles foram inteligentes? Porque aqui eles são todos bem tratados. E ele fica sentadinho, os vira-lata não é lá. Fica tudo olhando para ele, tipo assim, uma gratidão muito grande. Então, o meu pai, as pessoas realmente gostam de estar com ele. A minha prima, ela hoje não está aqui para ajudar ela, disse assim: olha, se vocês precisarem, pode contar comigo. E a gente não pediu não, tá? Ele se oferece para estar com ele. Glória a E Deus. aí, pela manhã, como eu já falei, estive aqui, o pastor Marcelo falou que provérbio, né, tem muito ensinamento, né, pastor? E aí eu falei assim: vamos ver, né? E provérbio, no capítulo 3, diz assim: filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não preciso falar mais nada, né, irmão? 92 anos, ele ouviu o ensinamento do Senhor, por isso ele está aqui agradecendo a Deus. Eu acho que o meu pai, ele está com 92 anos pela misericórdia do Senhor e que ele sabe viver, ele leva a vida dessa leveza. Aconteceu um fato, foi no sábado passado, que eu achei bem interessante. Eu fui visitar com ele, meu filho e minha nora, o meu sobrinho que mora lá no Rio. E a gente estava indo, eles já começaram a brincar com ele. Ele falou assim: eu apertei a mão do Juscelino. Aí eu fui falar: vô, o senhor estudou até com Noé. Já começou a brincar e ele não se aborrece com isso. E interessante, quando chegou lá no apartamento do meu sobrinho disse para ele assim: vamos tirar uma foto? Aí ele: vamos. Aí foi lá, né, para fazer a foto da foto. Meu sobrinho vira para ele e disse assim: olha, vamos ficar nessa casa aqui para aparecer as palmeiras imensas. Tinha uma que nunca passava o prédio lá. E aí ele disse assim: vamos sim, meu filho. E aproveita que você mostrar a foto, diz que fui eu que plantei essas palmeiras. Olha só. Então ele leva a vida assim com essa leveza. Eu acho que por isso, irmãos, ele está aqui com essa vitalidade, com esse carinho. Ele leva tudo assim. Ele não é velho. Ele é um idoso alegre, feliz, agradecido a Deus. A gente tem prazer de estar com ele. Esse ano, esse mês, eu estou no plantão, tá? Já estou aqui, estou passando, talvez a semana que vem vai embora. Mas a gente vai com muita saudade, com vontade de voltar. Porque eu não sei se a gente fica com ele ou ele fica com a gente. Porque são bons conselhos, são alegria, eles meu filho, vão passear, porque ele sempre está chamando a gente para fazer alguma coisa, né?
poxa que o Senhor está orando pelos bispos, cada participou, e também continua a celebrar as mensagens esta noite também. Glórias a Deus, Pai do Senhor, meus irmãos. Estamos sobre os nossos pés. Vamos estar agradecendo a Deus por tudo que tem feito e depositando aí no nosso culto de forma de oferta, para que o Senhor também possa receber. Soberano e eterno Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus querido, neste momento que estamos na tua presença e queremos continuar cultuando a Ti nos nossos dias e também nas nossas ofertas. E que através, Pai querido amado, da nossa contribuição, que o Senhor possa continuar abrindo portas, que o Senhor possa continuar cuidando dos nossos celeiros, da nossa família, Senhor, repreendendo as enfermidades, abrindo portas, Pai amado, a cada dia mais, Deus querido, guardando a nossa vida, a nossa família, tudo aquilo que temos, meu Pai, somos gratos a Ti, Senhor. Então, nessa noite, Pai amado, nós queremos glorificar a Ti, porque temos condições de contribuir a Ti nessa noite. Pai Santo, Pai amado, também nessa noite vai ser pregado a Tua palavra, e nós queremos também apresentar na Tua mão Teu Filho, Teu ungido, para que Ele possa continuar sendo um canal de bênção para as nossas vidas nessa noite, e que possamos sair daqui alegres, sabendo que o Senhor tem um cuidado todo especial para conosco, e tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Shalom, já com a paz do Senhor. Alegre de poder estar na noite deste dia, comemorando, o aniversário do nosso pastor João. A irmã Eliane falou aqui que não importa como chegar aos 92, importa como chegou, né? E ontem nós chegamos ali em Bacaxá, no culto da ação de graça, e foi dada a oportunidade a ele para ele ler leitura e introdutória, e ele leu os sinópticos, né? E aí quando o irmão de lá, da congregação lá, falou que sobre que tinha 92 anos, eu falei, não é possível. E todos nós, com 70, 65, usam droga, e ele leu a Bíblia normalmente sem ópera. Isso só Deus não faz isso, né? E que Deus continue abençoando o nosso pastor. Vamos, pastor. Mas vamos louvar a Deus que ele conheci os irmãos, pode nos ajudar. Está chegando a hora de partir. Prepara a igreja para subir. Medita sempre em meu coração.
Nós temos aqui o Ailton e o Ailton, eles estão ali. Também o visitante também está conosco, que é amigo do pastor João. Também temos aqui a Glauciene, também a nossa Marilene, que está ali atrás. Os irmãos querem dar bem-vindo para os nossos visitantes. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém! A família do pastor João, né? A família do pastor João. A família do pastor João, que pede. Isso, a família do pastor João. Isso. Aproveitando a questão de pé, vamos ficar em pé toda a igreja, para poder abrir as nossas Bíblias. Salmos 137. Salmo 137, vamos fazer uma breve meditação, né, que ainda tem algumas apresentações a serem feitas aqui nessa noite, mas a gente vai ser breve nesse salmo aqui, para nós meditarmos um pouco na palavra de Deus, que diz assim: junto aos rios da Babilônia, nós assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativo nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantemos-nos um dos cânticos de Sião. Amém. Os irmãos podem sentar. 92 anos, né? Que pensa. Os irmãos já têm expressado aqui a alegria. O pastor João está completando 92 anos e é boda de salgueiro, né? Salgueiro. E quando se fala em salgueiro, a gente lembra de uma árvore no Oriente, onde tem seus galhos finos, porém fortes, que são capazes de atravessar o rio, né? E esse texto aqui ele fala exatamente sobre essa árvore, porque marcou muita história, trajetória do povo de Israel, quando foram levados em cativo, os judeus foram levados em cativos para a Babilônia, longe da sua cidade. Após Jerusalém ter sido destruída, o templo destruído, e agora na mão dos inimigos, eles tinham seus instrumentos e aproveitava esse gado, né, e pendurava os seus instrumentos como forma de dizer que estavam tristes e estavam chateados, aborrecidos por tudo que tinha acontecido, e por estarem também longe da sua terra, e agora tudo estava destruído na mão dos inimigos. Interessante que os próprios inimigos queriam que eles tocassem uma canção, e eles diziam: como vamos tocar uma canção se nós estamos em terra estranha, estamos aborrecidos, estamos tristes por tudo o que aconteceu conosco? Então essa árvore, ela marcou muito esse período, porque foi nesses salgueiros aonde o povo judeu colocou os seus instrumentos como forma de dizer que não iam tocar, exatamente pelo fato de estarem nas mãos dos inimigos. Mas essa árvore também nos ensina algumas lições importantes, e nós vamos meditar aqui rapidamente sobre lições que podemos extrair dessa árvore, dessa figura tão importante que é o salgueiro. Primeira coisa que nós observamos é a sua resistência, a sua resiliência, a forma de se reinventar, que mesmo que ela seja destruída, ela tem o poder de ser renovada, de ser revigorada. Então o salgueiro ele tem essa qualidade, essa qualificação. E a gente observa na vida do pastor João, né, um exemplo para todos nós aqui. Inclusive eu quero até aproveitar a oportunidade
jubilação já programada, e alguém ficou preocupado do pastor João ficar de lado. Eu falei, ó, ele só vai ficar de lado se ele quiser, porque tem muito serviço aqui, né? E tem como trabalhar. Inclusive, eu não sou bobo nem nada, toda quarta-feira eu aproveito o pastor João para poder fazer as visitas comigo, né? O pastor João sempre está fazendo as visitas, a gente visita o povo, ele não parou, né? Então a gente Glórias a Deus pela forma de ter abraçado o pastor João, tem considerado ele como nosso pastor de honra. E inclusive quando a gente fala de frutificar, quando a Bíblia diz no Salmo 92 que na velhice ainda dará frutos, existem várias formas de frutificar, né? Existe a pessoa mais nova que ela trabalha, tem um vigor para trabalhar, tem um vigor para lutar, tem um vigor para evangelizar, para subir morro, para trabalhar, para visitar hospitais. E tem as fases, cada fase a pessoa tem a sua forma de frutificar. E muitas das vezes, quando a pessoa chega em determinada idade, e se cumpre exatamente os Salmos quando diz que na velhice ainda darão frutos, a pessoa tem várias formas de frutificar. Quando nós olhamos para a vida de alguém que tem um legado, tem uma história de vida, um exemplo de vida, o seu exemplo em si já é uma frutificação. A forma de nós olharmos para a vida dela e o exemplo que nos deixa, isso já é uma frutificação. A frutificação não está somente na atitude, no fazer, em ter vigor, em ter força, mas a frutificação também está no seu testemunho de vida, naquilo que ela viveu, naquilo que nós podemos olhar para a pessoa. Então ali também está a frutificação. Inclusive, a pessoa pode dar fruto até mesmo depois que ela morre, porque ela morre, mas o seu testemunho, o seu nome e a sua história, ela permanece, ela não é apagada. Então o fruto, ele continua. Então cada um de nós nunca vamos parar de dar fruto. Pastor João, ele teve a sua forma de frutificar, mas ele continua frutificando, talvez hoje até mais, pastor, porque quando a gente olha para o Senhor, a gente se inspira. Então hoje o Senhor está frutificando talvez até muito mais, né? Trazendo inspiração para todos nós aqui. Então, Glória a Deus. essa forma de se inventar, de vencer os embates da vida, as dificuldades que todos nós vivemos. Então o salgueiro ali ensinava exatamente para o povo que estava no cativo, estava sofrendo, estava na mão dos inimigos, mas também ensinava para eles que eles poderiam voltar a florescer, voltar a dar fruto, voltar a trabalhar, voltar a ser a nação que era, através da confiança que tinham em Deus. Então na nossa vida é assim. Quando Salomão, ele diz lá no livro de Eclesiastes, que devemos considerar também os dias maus, não somente os dias bons, porque os dias maus também são muitos, e esses também devem ser considerados. Então, quando nós consideramos dias ruins, entendemos que às vezes até nas histórias tristes da vida, nas histórias que nós não queríamos que fosse escrita na nossa vida, os momentos que nós não queríamos ter passado, é claro que no momento que estamos passando, a gente sente a dor, sente às vezes o sofrimento naquele momento, aquela circunstância que passamos, mas só que depois que a circunstância do momento passa, nós conseguimos extrair lições para a nossa vida, e nesse particular, Salomão diz que nós devemos considerar também esses dias, que são muitos. Ele vai dizer que são muitos. Então essa árvore ensina exatamente essa resiliência, essa forma de se reinventar, de renovar, de passar por cima, de dar a volta por cima, de olhar os obstáculos, mas não parar diante deles. A dificuldade da vida que vem para todos nós, e é importante cada um de nós, como servo de Deus, saber que nós temos uma caminhada. O importante é que nós chegamos até o final dessa caminhada com a confiança em Deus, com a nossa fé, com a nossa
Não importa a situação, porque o salgueiro, ele pode estar caído, mas ele pode ser renovado e ele pode ser levantado, porque faz parte da sua natureza. Mas no nosso caso, quem nos levanta é Deus. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá vigor. Por isso que a Bíblia fala: aqueles que confiam no Senhor correrão, não se cansarão. As suas forças são renovadas como a águia. Então nós somos renovados porque o Senhor está na nossa vida. Nos traz também uma lição de esperança. A esperança que nós precisamos ter. E a nossa esperança precisa sempre estar no Senhor. Hoje nós vivemos num mundo tão incerto, um mundo tão oscilante, tantas coisas acontecem, tudo é inseguro, as pessoas estão inseguras de tudo, mas aquele que confia em Deus, ele tem uma esperança, ele consegue olhar para frente, ele consegue confiar no Senhor, ele sabe que apesar dos dias difíceis, dos momentos difíceis, mas dias melhores vêm na presença de Deus, porque a nossa confiança precisa estar no Senhor. Então a esperança nós sabemos que o mal existe, que basta para cada dia o seu mal, mas também tem um Deus que nos sustenta, que sempre vai renovar, que sempre há um amanhecer, que sempre vai ter um novo dia na presença de Deus, e essa deve ser a nossa confiança. Que sempre vai raiar um novo dia, um novo horizonte, uma nova expectativa, e não paramos no meio do caminho, porque aquele povo reconhecia que estava em terra estranha, que não podia tocar o instrumento naquele momento, porque fazendo isso, eles estariam fazendo a vontade do inimigo, porque era mais ou menos como se fosse uma zombaria, como se estivesse escarnecendo do povo: quero ver vocês tocarem agora, toque agora para nós. E eles diziam: como podemos tocar em terra estranha? Como podemos fazer isso? Mas eles estavam ali confiando no Senhor, sabendo que o seu propósito não era agradar os babilônicos, agradar os inimigos, mas a sua função, o seu objetivo era agradar a Deus. Então aquele que vive para agradar a Deus, as suas forças são renovadas, e mesmo nos momentos difíceis, Deus vai dar condição para que no momento certo ele possa pegar a sua harpa novamente, possa pegar o seu instrumento e voltar a tocar um hino para o nosso Deus. Aleluia. Esperança. A esperança que não pode faltar no servo de Deus, porque aquele que confia em Deus, ele não para pelas circunstâncias, ele não para pelas dificuldades, ele não para pela luta, porque ele está sempre olhando para o Senhor. Talvez uma mensagem até para alguém que tem entrado aqui nessa noite, já sem esperança de vida, sem perspectiva de vida, talvez pensando em desistir de tudo, mas quando a gente olha para alguém com 92 anos, com tantos embates da vida, mas está aqui de pé alegre louvando a Deus, ele está aqui feliz servindo a Deus com alegria. Então isso estimula a nossa fé, isso nos traz esperança, nos traz força, nos renova, e de fato deve acontecer isso conosco. Então a gente vê que essa árvore nos ensina exatamente essas lições da resiliência, da esperança, da renovação, da adaptação. Aquele que ainda vem a se quebrar, mas ele tem força para se levantar. São as lições que nós aprendemos. Mas o povo de Israel entendia claramente que não podiam cantar aquela canção, não podia tocar ali para os inimigos, exatamente porque o texto que nós lemos aqui, o Salmos 40, o salmista diz que esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco de lodo, de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Interessante o verso 3. E pôs o novo cântico na minha boca. Então agora eles não iam cantar para os babilônicos como se fosse um show, como se fosse uma
versículo, a parte C, ele diz assim, ó: muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Olha o testemunho aí, pastor. Muitos verão, ouvirão e confiarão no Senhor. O pastor João costuma falar que se ele cantar, todo mundo vai embora, né? O cântico do pastor João: muitos verão, ouvirão e confiarão no Senhor. Mas é louvor, pastor. Não é aquela voz, não é a boa entoação, não é nada disso. Mas é exatamente a vida. A nossa vida já é um louvor, a nossa vida já é um cântico, a nossa vida já é uma adoração. Aquilo que nós fazemos, muitos veem, muitos adoram e muitos glorificam o nome do Senhor através da nossa vida. É isso que o salmista está dizendo. Não é ser um bom músico, não é nada disso. Mas é ouvir o cântico que ecoa a cada um de nós, a nossa vida, no nosso dia a dia, naquilo que nós somos, o nosso testemunho, pessoal. Aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Então essa é a vida daquele que serve ao nome do Senhor. Interessante que não só verão, não só ouvirão, não só confiarão, pastor, mas o versículo 3 diz que também temerão ao Senhor. Eles vão temer a Deus ao olhar para a sua vida. Eles vão temer o Senhor ao olhar para cada um de nós, ao verem que Deus é conosco, que nós não estamos sozinhos, mano. Que o pastor João chegou a 92 anos porque ele não está sozinho. Existe uma força, existe a presença de Deus, existe o temor de Deus, existe a força que vem de dentro, que é o Espírito Santo que fortalece, que revigora, que dá vigor, que dá coragem, que dá ânimo, que dá força nos momentos difíceis, para levantar e para poder cantar o hino da vitória. Isso vem de Deus. Glórias a É só Deus que pode fazer isso na vida do homem. É esse vigor que vem de Deus. Não é simplesmente chegar aos 92 anos, mas é como chegar aos 92 anos glorificando e exaltando o santo nome do Senhor, e dando fruto, testemunhando, trazendo pessoas a Cristo através da sua vida, através do seu testemunho. Isso é viver para Deus, aleluia. glória a Deus. É a pessoa que reconhece que a sua vida é para Deus. Aliás, a nossa vida, ela não tem sentido se não for para glorificar o nome do Senhor. Por isso que Paulo diz que é por mais que é paz, faças qualquer outra coisa, faça-se tudo para a glória do nome do Senhor. O que adiantaria o povo de Israel, os levitas, tocarem tão bem, mas tocarem para os babilônicos? O que isso ia prometer? Então sabiam que pelo ano estão de ironia, mas existiria também um dia de glória, aonde o Senhor prometeu que a glória da última casa seria maior do que a primeira, porque tinha esperança. Eles tinham uma esperança de renovação, eles tinham esperança que no momento certo eles iam cantar o hino da vitória. Eles estavam vivendo um momento de lamento, um momento de tristeza, conforme diz Eclesiastes 3, que há tempo para tudo, tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de cantar, tempo de colher, tempo de nascer, tempo de morrer. Então há tempo para tudo. Mas eles sabiam que aquele momento era um momento de lamentar, era um momento de se entristecer, não tinha motivo para estar tocando instrumento naquele momento que estavam vivendo, naquele contexto. Talvez na nossa vida existam momentos assim, aonde a Bíblia diz que quem está triste ora, mas quem está alegre canta. Então existe aquele momento que é só oração, só lamentação, é só choro, é só aquele momento que nós nos derramamos aos pés do Senhor. Mas a palavra de Deus diz que pode à noite o choro durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. Glória a E o Deus. amanhecer de Deus ele sempre vem na nossa vida, ela vem, é certo que vem. Não há uma dúvida, será que vem? Não. O choro pode durar, mas a alegria certa
que talvez o amanhecer de Deus está chegando para você. Até então você está vivendo uma vida longa, uma noite longa. Parece que o dia não vai chegar. Quantas noites longas, né, pastor João? Parece que o dia não vai raiar nunca. Mas a promessa é certa, que o choro pode até durar, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. E talvez o amanhecer de Deus está chegando para você aqui nessa. Glória a Deus. É esperança que nós precisamos ter Deus. A renovação, a flexibilidade. Olha só que interessante do salgueiro. O salgueiro, ele pode ser flexível e crescer de novo. Ainda que alguém olhe e diga: não tem jeito, está novo, não vai revigorar, está acabado, está batido, agora foi destruído. Mas como salgueiro, nós somos renovados por Deus. É aquele que no futuro ele levanta o fraco, levanta o abatido, levanta aquele que não tem força, aquele que não tem nenhum vigor, e ele coloca de pé novamente. E ele coloca, cada um de nós de pé, nos dá força, nos dá coragem, nos dá ânimo. O pastor João tem sido um exemplo, pastor. A gente acompanha o pastor João já há algumas décadas, e a gente pode ver alguns embates da vida, mas o pastor João e a família pode testemunhar que mesmo diante de tudo isso, sempre tinha uma palavra de esperança, sempre tinha alguém que olhava para ele como alguém mais forte, não porque ele era forte, mas porque cria na força que vem de Deus, sempre confiando na força que vinha do Senhor. Então, um exemplo aí de resistência, né? De resiliência, de alguém que flexível às dificuldades da vida, mas sabe se reinventar e sabe crer em Deus. E a gente tira essa lição da nossa vida, Deus. Extraímos para cada um de nós, olhando sempre o exemplo, para que possamos aprender e saber que Deus é com Deus. Que Deus abençoe a vida do Senhor, pastor. Que Deus possa continuar fortalecendo. Como já foi falado aqui, que essa data venha cobrar. Inclusive o pastor João tem uma promessa aqui, né? Você é motorista, tem uma promessa aí. Vai vir, né? No aniversário de 6 anos, né? Uma promessa aí já, Fernando lá do Piranga. Mas a gente louva a Deus, irmão. Pastor João sempre transmitindo esse vigor, essa alegria para nós, essa confiança em Deus. E a gente só glorifica a Deus, pela vida do pastor João, pela vida dele que está conosco. A igreja é agradecida, pastor, pela vida do Senhor. Nós possamos glorificar a Deus. Quero convidar a igreja a se colocar em pé. Antes de passar aqui para a irmã Selma, né? Nós queremos aqui fazer uma oração pelo Senhor, pastor. A gente vai orar no final, mas eu queria já antecipar aqui uma oração ao pastor João, que tem sido aí como exemplo da própria data, né, dos 92, que comemora esse seu salgueiro, né? A sua forma de reinventar, de lutar, de acreditar que os dias sempre se renovam e que Deus sempre abençoe. Então nós vamos nesse momento fazer a oração pelo pastor João, depois a Selma vai estar dando sequência aí parte social. Vamos nesse momento agradecer a Deus. Senhor Deus e Pai Celestial, aqui está o teu filho, meu Pai, queremos agradecê-lo a Ti pela vida do teu servo, por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai. Senhor, 92 anos de vida, onde o Senhor tem guardado o teu filho, tem amparado, tem sustentado, tem dado graça, tem revigorado as suas forças, tem, meu Pai amado, filho, que o teu filho tenha frutificado, meu Pai, porque não importa a idade, Senhor, para frutificar, e o teu filho continua frutificando na tua casa, Senhor. E nós queremos agradecer a Ti, louvar o teu santo nome e pedir ao Senhor que venha continuar sustentando o teu filho e toda a tua família, meu Pai. E assim o teu nome venha a ser exaltado sobre a vida do teu servo. Nós pedimos essas bênçãos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vou sentar. Glória a Jesus. Eu não sei se há alguém nessa noite que ainda não
aceitou o Senhor Jesus como Salvador pessoal, a oportunidade é essa, né? De você também ter o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, aquele que pode fazer tudo, que pode cuidar da sua vida e caminhar contigo. Se alguém, a oportunidade é essa. Eu quero retornar aqui ao pastor Davi, que vai dar sequência aqui. Criança.
dizer, está no vídeo aqui. Ele
e Deus me abençoaria. E se cumpriu. Então eu sou muito grato por já ter nascido abençoado, por estar nessa família, por ter o Senhor como avô, por ter meus pais. Eu estou mandando esse abraço aqui de longe, do outro lado do oceano. Então eu quero que você se sinta abraçado. Parabéns, que o Senhor te conceda muitos anos na vida, porque a minha história não é formativa. Tchau, tchau. Amém, querido. Passei por dia que não posso estar na palavra. João é pouco tempo conheço ele, mas a história dele tem chegado aos meus ouvidos como homem de Deus, um homem de caráter. E eu quero deixar um versículo na Bíblia que enquanto o Eclesiastes falou. Salomão em sua sabedoria, Salomão deixou escrito no Eclesiastes 9, versículo 8. Em todo tempo, seja alto a vossa gente, e nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Salomão deixou esse conselho prático, provérbio, são os livros de sabedorias, os conselhos de Nato, onde nós encontramos palavras sábias do rei Salomão. Salomão, com sua sabedoria, ele deixou esse livro escrito para os homens, mas também podemos aplicar para nós, para os dias atuais. Você sabe, como Salomão, quando ele tomou ganhado, começou a reinar, ele pediu a Deus sabedoria. Ele não pediu a cabeça dos seus inimigos e nem que Salomão pediu sabedoria. E a sabedoria é ela que nos faz mais ter entendimento, ter vidas. E sabemos que o nosso pastor tem esse ministério desde 1997. Desde quando eu entrei nesse campo, sempre tive a notícia, sempre se ouviu, que o pastor João Silva, no início da sua caminhada aqui, sempre alguém falou assim para mim: João Silva, ele tem o estilo de uma João Batista. Uma pessoa que eu há muitos anos. O João Silva era muito sério, homem honesto, homem de caráter. E sabemos que eu espelho muito desses homens, porque eu aprendi muitas coisas. Eu aprendi só ouvindo e observando, e colocando em prática. Então, sabemos que o nosso pastor João, ele deixou um plano legal, e vai deixar também um grande exemplo de vida, história, família. Um homem um cara ligado, porque a gente vê muitas histórias dos pastores por aí que já perderam já perderam o seu caráter, já perderam já o seu perfil de homem de Deus. Então o pastor João ele deixou um legado por exemplo de família de homens, um homem que sabe, um homem que trata a família com amor, com respeito, de dedicação, que dedicou a família, dedica a família. Então isso é muito importante, nós vamos observar. Então isso traz um grande exemplo, isso traz para nós coisas boas que nós trazemos para o nosso casamento. O exemplo dele, sempre observava ele quando ele vinha com a esposa dele, o carinho que ele tinha com a esposa, casamento. Então isso aqui é jovem, eu quero ter esse jovem. Então eles vão observar, não somente quando a pessoa está pregando, está ensinando. A nossa atitude fala muito mais que as nossas palavras. Palavras muitas vezes não resolvem, mas a atitude, exemplo, a forma que eles tratam, a gente vê que são pessoas que são praticantes da palavra. Então, de ver que o nosso pastor João deixa isso fica guardado. Isso fica guardado nos nossos corações. Então, eu tenho essa consideração do pastor João, porque sabemos que ele é um grande homem de Deus, é um grande homem de Deus, e eu mereço muito pela vida dele. São 92 anos. Ele acabou perdendo dele, pastor João. Está devendo muito ali. E eu não vou conseguir pagar, irmão. E o pastor João Silva, não é porque chegar essa idade aí, irmão, 22 anos, igual alguém comentou aqui, que estava no lugar, não sei, estava só de dirigir uma casa. Olha que maravilha. Você pensa, chegar essa idade, essa forma, tudo indo, como ele fala comigo, eu assim, estou vivo, ele fala, estou vivo andando e falando. Andando e falando.
abençoada aí, primeiramente Deus, segundo também a gente tem que fazer nossa parte, né? Do jeito que a gente faz da vida. Ele não come qualquer coisa, ele sabe qualquer coisa, amém? Que Deus abençoe o pastor João, construir a sua família abençoada em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Amém, pastor? Expressão da alegria. E o Senhor possa continuar sendo essa bênção em nossas vidas. Nós obreiros a mão do Senhor. O Senhor é uma pessoa especial da gente. Desde que eu cheguei aqui, o Senhor me abraçou, acolheu, né? E estou aqui nesta noite dando fruto, porque o Senhor confiou em mim e permitiu que eu chegasse nessa igreja, me acolheu de braço aberto. E hoje estou aqui, através dos conselhos que o Senhor deu no início para mim ali, e estou aqui, né? Glorificando, exaltando o nome do Senhor, que o Senhor possa tornar essa pessoa amada, pessoa, um grande testemunho, um exemplo de vida para nós, jovens, que a gente possa estar todo mundo esperando o Senhor, que o Senhor é um grande homem de Deus. Amém, pastor? Quero cuidar do Senhor que o Senhor está nessa alegria também. Muito bem, irmãos. Estou agradecido a Deus. Primeira vez que estou com vocês, filhos da igreja. Eu agradeço a Deus pela presença dos filhos. O Mauro agora está de pijama também, né? Aliás, a nossa família está todo mundo de pijama. Né? Quer dizer que não. Eliane também não. Mas sabe que nessa falta palavra para agradecer a expressão da gratidão da igreja, dos sobrinhos, minha família, meu Salamaia, você é família, porque eu sentou aqui. Você está se instruindo. Eu combinei com a Elisiane, quando ela estava fazendo medicina, se você cuida das doenças, eu cuido das pessoas. Eu acredito que ele está indo ao hospital, se ela atender, ela atende bem, né? E eu estava cuidando do rebanho. Mas o pastor saudoso Espírito disse o seguinte: você conhece a pessoa comigo 100 quilos de sal comigo. E eu vi com o pastor Marcelo, esse cara tem 100 quilos de sal. É difícil. Mas passou ali, né? 100 quilos de sal é difícil. Deve ser. E especialmente gato que vai no sal, não pode botar no sal, a pessoa dá muita sede, né? E acaba bebendo muita água, mas eu agradeço em nome da minha família, o pastor Marcelo, é o que faz parte da igreja, nossa diretoria, o Sérgio, o pastor Liceu, a única igreja que tem arcanjo aqui é nossa, né? Ele é arcanjo. Que igreja abençoada? Quem pode crer que tem arcanjo aqui? Só o caramba. Né? Nas aulas. Pergunto, João, como é que você chega a 92 anos? Não ouvi tudo que se fala. Há a diferença de ouvir e escutar. Aí estão os dois médicos aí. Se eu errar, você fica me corrigir. Tá? Mas na hora não, tá? Para não ficar feio. Escutar é você ouvir os sons, apreciar os sons com aquela sonoridade que lhe é peculiar. Para escutar, eu ouvir, atender, fazer. Então, coisa que me convém, eu faço. Coisa que não convém, eu não escuto. Aí ele faz 29 anos de vida. Estou aqui agradecendo a Deus. Eu até queria cantar, fazer um dueto para minha filha, mas se eu cantar,
que você acha? A Lídia, ela canta que é maravilha. E eu também, né? Mas nós dois vamos cantar hoje, não é, gente? Vamos cantar, não. Canta bem a ideia, Elisiane, Eliane, Fernando Júlio, epa! Não canta, não. Eu hoje estou com o meu genro, o Ezequias, e o meu neto, Fernando Júlio, os dois cultos de rebanho. E agradecido a Deus pelo genro que tem, também pelo neto que eu sempre ensinei a tratar bem as pessoas. O Júnior é um camarada muito educado, comunicativo, camarada. Se deixa de falar, não termina nunca, né? Aliás, sempre teve o dom da palavra. Não é verdade? A minha nora está sentada aqui, a Ludmila, né? Está todo mundo pregado junto com o Lula. Irmãos, que maravilha! Aquele netão ali, eu chamo de mundo velho, o Gustavo. Ele está na França. Olha como a Bíblia diz: assim será abençoado você e os seus descendentes. Está estudando para veterinário, não vai tratar de ninguém aqui. E ele é bom aluno. Ele vai para onde agora, ninguém? Eslováquia. Olha. Que pobre pode ter gente estudando no exterior? Só Deus abençoando. Não é? Olha, eu vou deixar a foto, vai ser um excelente veterinário. E eu confio ele, sempre chamo ele de mundo velho, que ele é inteligentíssimo. O João avô. Não é, Fazenda? Eu adoro o Lucas também, é inteligente. Só que ele fala do Júlio que está ali. Nós estamos visitando ele, é uma maravilha. O Leonardo é mais devagar, está faltando esses 4 netos aqui, mas vamos continuar orando por eles. Continuar orando pela minha família, pelos meus filhos, pelos meus netos, especialmente a que está fora do Brasil. País melhor do que todos. É o Brasil, irmãos. Vamos falar, porque vamos na França, que está o Santos, tem que ser brasileiro. Quero ficar no Brasil, nasci aqui, vivi aqui, estou vivendo bem. Irmãos, eu tenho uma facilidade muito grande de guardar as coisas. Minha cabeça, minha memória boa. Ouço tudo, só respondo o que eu quero. Não é? Coisa de idiota, eles não respondem. Não é? Pastor Marcelo, não é verdade? Não responde. Deixa quieto, gente. Esse rebanho aqui é o rebanho, eu vou reiteradamente dizer, o rebanho mais bonito daqui. Eu sempre falei isso, né? Agora que saíram, tá? Eu estou repetindo sempre que eu disse, rebanho bonito do Comerão. Não é? A irmã Rose sempre estudando comigo, que eu sempre mais velho, hoje ela perdeu, ela nem viu o culto. O que eu estou? Está doente? Não, ela saiu. Abandonou a praça. Está vendo o que ela disse? O senhor só sabe do mais velho? Não. Mas ele sou eu. Mas ele que chega primeiro. Não é isso? Muito obrigado, pastor da igreja, os pastores aqui, a minha retaguarda, a minha família, meu cunhado, o Nelson está ali. Nelson, que Deus, Nelson, que bem, Nelson. Olha lá. Todos na igreja, você precisa entrar nessa fileira. Tá? Vai sentar, obrigado. Deus abençoe. Meus sobrinhos, minhas sobrinhas estão aí. Nosso muito obrigado, a minha família.
esses filhos bonitos. Ninguém tem mais bonito que eu, não é verdade? E a igreja mais bonita é a nossa. Os pastores mais abençoados são os nossos. Davi é o único arcanjo, é a igreja que tem arcanjo. Ele é o arcanjo. Arqueiro, como se diz, né? De igreja. Então, nós estamos agradecidos a Deus. Um abraço da minha querida, ao pastor querido, pastor Nação, que passei com satisfação com a direção da igreja para ele. Ser humilde e ser importante foi maravilha, né? Olha que coisa boa, mas é hoje. Peguei com briga, devolvi em paz. Peguei com esquelético, devolvi abençoado. Essa obra foi maravilhosa. A igreja é bonita, porque bonitos somos mesmo que estamos sentados aqui. Igualzinho a vocês. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe. Muito obrigado à direção da igreja e à minha presidente. Glória a Deus. Meus irmãos, antes de nós orarmos pela família do pastor João, no dia que o nosso Sérgio, o secretário, vai estar fazendo os anúncios da semana. Depois a gente vai estar orando pelo aniversariante e pela família também do pastor João Silva. Amados irmãos, Pai do Senhor, somos gratos a Deus pela vida do João, sempre um exemplo para nós, um homem de Deus, em tudo. O pastor João é sem palavras, é algo que nós aprendemos muito com a vida do pastor João. Irmão, nós vamos aqui estar fazendo nosso anúncio, mas antes nós temos aqui um convite da Igreja Tabernáculo da Igreja Viva. É do pastor Sérgio Borges. Ele estaria fazendo uma conferência de gratidão, uma conferência de gratidão, com o tema Grandes Coisas Fez o Senhor Este. É o Salmo 126. Será realizado nos dias 19 a 21 de dezembro, às 19h30. A gente está convidando toda a igreja para estar aqui. Bom? E o nosso anúncio. Amanhã nós temos aqui às 19 horas o curso de orientação teológica. Na terça-feira, às 18 horas, oração para toda a igreja. Após a oração, é o nosso culto de ensinamento da palavra de Deus e também será a leitura do relatório financeiro. Na quarta-feira, às 7h30, tem a consagração para nossas irmãs aí do centro de oração. 9h30, gabinete pastoral. Quinta-feira, 19 horas, o culto com o departamento de varões. Varões aí, na quinta-feira, a igreja apoiando. Sexta-feira, 19 horas, terá uma confraternização aqui com a liderança dos departamentos e com a diretoria da igreja. No domingo, 7 horas, oração para toda a igreja. Às 8 horas, a escola bíblica dominical e às 19 horas, o culto com o departamento de jovens. E aqui, irmão, eu peço a atenção dos irmãos que nós temos aqui no dia 6/1. 6/1 é convocação para a Assembleia Geral. Essa Assembleia é para todos os membros do campo. É por ordem estatutária, então no dia 6/1 é convocação dos irmãos para a Assembleia Geral. No dia 20, nós teremos ali na congregação do Ipiranga a noite dos Praças. E também temos uma igreja aqui para os irmãos que estarão indo no sítio no dia 1º, da confraternização do sítio. Uma igreja para que os irmãos façam o pagamento até o dia 21 do 12. Tá bom? Nosso aniversariante da semana, nós temos o nosso pastor João Silva, nosso irmão Delcio Eupídio Martins, o Alexandre Custódio Paraíso e a Camila da Conceição Coelho.
Esses são nossos aniversariantes da semana. Se tiver mais alguém que aniversariou durante a semana, pode vir à frente. O pastor estará orando juntamente com a igreja por todos. Amém? Pastor Marcelo, cadê o Senhor? Glória a Deus. Depois, bom, vamos nos colocar em pé. Eu quero parabenizar os irmãos aqui. Mas antes, irmãos, duas coisas que o nosso secretário falou. É sobre o dia 1º, os irmãos ficam atentos para passar logo o dinheiro para a nossa irmã Eliane. Isso, está ali atrás. Os irmãos já sabem o valor, de R$40 por pessoa. E também, irmãos, no dia 31, nós vamos ter o nosso culto aqui da virada. E as famílias, procuram a nossa irmã Eliane ou a Marcele, para poder saber o que vai dar a cada família. Nós vamos estar aqui, e após a nossa vigília aqui, do dia 31, dia 1º, a gente vai ter a nossa confraternização. Quero parabenizar o nosso irmão aqui. O Delcio já foi parabenizado ontem, 10 testemunhos, muita bênção. 10 testemunhos, pastor João, Camila, Carlos, aniversário de casamento e seu aniversário, E os irmãos já sabem como a gente vai falar com o pastor João, O irmão já sabe, Pastor João, os demais aniversariantes, Seja uma bênção na grande casa. Como diz o pastor João, está fraco. Então vamos lá de novo. Seja uma bênção na grande casa. Amém, Deus abençoe. Vamos orar, irmãos. Pastor João, Deus abençoe toda a família. A gente sempre é agradecido pela família, Que a gente sabe que quando o pastor ele se dispõe a fazer a obra de Deus, então ele acaba dividindo o tempo com a família, a igreja, tem a compreensão da família, e a família do pastor João sempre foi muito compreensiva nesse particular, e nós louvamos a Deus, Se o pastor João serviu bem aqui, durante 22 anos passou como pastor presidente dessa igreja, porque teve todo o apoio da família. Então nós glorificamos a Deus pela família do pastor João. Vamos orar, e após a bênção apostólica, todos estão convidados a tirar uma foto ali do pastor João. Se ficar feia por conta do fotógrafo, mas todo mundo está convidado para poder tirar a foto do pastor João ali embaixo, E comer um bolinho também, que faz parte da nossa missão. Vamos estar agradecendo a Deus nesse momento. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai Celestial, te louvamos, te agradecemos a Deus por essa reunião, por esse culto, pela inspiração que o Senhor deu a cada um de nós, meu Pai. Queremos agradecer a Ti pela vida dos Teus filhos que estão aqui à frente, meu Pai amado. Aqui está a Camila e o Thales, completando mais um ano de casamento, também o aniversário da Camila, meu Pai amado. Que o Senhor possa continuar ajudando, abençoando a Tua filha. O nosso irmão Delcio também, que completou mais um ano de vida, meu Pai. O Teu filho Alexandre, que não pôde estar aqui, Senhor Deus. Nós louvamos a Ti pela vida do Teu servo. E o pastor João, Senhor, que completou 92 anos. Nós agradecemos a Ti, Senhor, juntamente com toda a família. Que o Senhor possa continuar ajudando, abençoando, estendendo as Tuas santas mãos, meu Pai amado. Assim nós te louvamos, te agradecemos e pedimos a Ti, Senhor, que nos leve em paz e segurança para os nossos lares, nos dando uma noite feliz, abençoada na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Antes da bênção apostólica, justificando, pastor? Pediu para mandar um abraço para a senhora irmã Ruth, irmão Batista, Vitor, a Gabriela também, que não puderam estar aqui. Então, são os irmãos que, por motivos justos, não puderam estar aqui, mas mandaram realmente um abraço para o Senhor. Curva a nossa cabeça, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso Pai eterno, e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus e todos digam amém. Deus abençoe cada um dos irmãos, e todos são convidados para tirar uma foto com o pastor João e comer um bolinho. Obrigado aos irmãos que trouxeram as primícias, Aqui